Estamos no ar com mais um Doutor Podcast e hoje nós estamos trazendo um assunto que agrada muitos homens e mulheres, que é sobre a cirurgia plástica. E por isso hoje eu estou trazendo aqui comigo o Dr. Janes. Seja bem-vindo, Dr. Janes. É um prazer te receber aqui. Obrigado, Camila. Janes, a gente sabe, né, que sobre cirurgia plástica envolve muitas coisas, né? Tanto a parte médica, a parte do próprio paciente sobre saúde, né, as condições que eles estão. E assim, para a gente poder iniciar hoje, o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, da gente começar aqui o podcast. Hoje você sente que tanto homens quanto mulheres, na mesma proporção, estão buscando essa parte da cirurgia, melhorando mais a estética, melhorando a autoestima? Como é que você está vendo essa diferença hoje no consultório? O que a gente vem notando ao longo dos anos é que o preconceito vem diminuindo, então os homens se sentem mais à vontade de também procurar um consultório, de falar das queixas que eles têm físicas e procurar melhorias com o bem-estar físico. E é uma tendência que já vem de alguns anos e particularmente eu tenho visto aumentar muito esse ano. Então chegou ao ponto que teve mês já este ano que eu tive mais pacientes homens do que mulheres naquele mês. E quais são as cirurgias assim que os homens mais buscam? O homem busca geralmente ginecomastia, acho que é muito frequente, e lipoaspiração. E depende do nicho de paciente também. Tem pacientes, por exemplo, que passaram por cirurgia bariátrica e tem um incômodo muito grande com excesso de pele. Então, nesse tipo de paciente, a cirurgia mais frequente tem sido a abdominoplastia. E ele pode fazer um conjunto de cirurgias também, igual as mulheres fazem? As mulheres já aproveitam, já faz, né, seio, barriga, lipo, o homem também pode fazer isso? Sim, também pode. Tudo depende da necessidade de cada indivíduo. E no caso dos homens, além da abdominoplastia e a lipoaspiração, geralmente associa a ginecomastia. E em outros tempos, em outras cirurgias que eles queiram fazer, acho que a segunda mais frequente é a cirurgia de facelift. Que é facial, né? Isso. E hoje você percebe assim, ainda mais quando a gente fala de facial, são homens já chegando ali na terceira idade, ou você tem reparado até pessoas mais novas já buscando? Não, a partir da meia-idade já tem procura, principalmente por causa das pálpebras. Então, hoje todo mundo quer estar bem, a gente vive uma época de muita exposição em mídia, então as pessoas se preocupam mais com a aparência do rosto. Então, geralmente, a partir dos 40 anos já começa uma procura por cirurgia de pálpebra. E a cirurgia de facelifting a gente vê adiar um pouquinho mais devido aos tratamentos que a gente tem hoje de botox, de preenchedores, de bioestimuladores, aparelhos de laser. Então, a gente vê aumentar um pouquinho a idade em que se começa a procurar a cirurgia de facelifting, mas geralmente a partir dos 50 anos. A de facelift, né? A de facelift. Mas a de pálpebra, Jane, você comentou aí que a partir de mais ou menos uns 40, né, os homens já estão buscando, já começa a ter procura. Né? Mas por que isso? Já acontece muita queda, muita flacidez no rosto? A partir dos 40, sim, começa a haver uma sobra de pele na pálpebra superior que começa a incomodar, tanto esteticamente quanto em alguns casos até atrapalhando o campo visual. Quando não se faz de jovem, posterga muito essa cirurgia, então às vezes você vê paciente com 60, 70 anos que tem dificuldade de enxergar, porque quando olham para o lado tem um excesso de pele ali atrapalhando. Inclusive, esse ano eu presenciei um caso que o paciente tropeçava nos móveis em casa, tropeçava nas coisas de tanta pele que ele tinha na pálpebra superior. Então, obstruía o campo visual e ele enxergava mal. Então, aí é uma indicação cirúrgica terapêutica, não é nem estética. Porque ele não está enxergando, né? Não está enxergando. Uma solução é realmente remover esse excesso de pele, né? E aí, nesse caso, você faz essa remoção aqui da pálpebra e também da sobrancelha, ou é só pálpebra mesmo? Tem casos que você tem um alongamento da região da testa e uma queda importante do supercílio. E aí a gente tem algumas técnicas de fazer essa suspensão. Tem técnica retirando pele dessa região, tem técnica que você pode entrar com fios bem mais alto para não ter uma cicatriz na testa e suspender
por debaixo da pele. E aí vai depender da indicação de cada caso, porque, por exemplo, o homem que tem pouco cabelo, que tem a testa grande, não adianta você querer fazer por cima, porque vai aparecer cicatriz lá em cima. Mas para quem tem bastante cabelo é uma opção, para as mulheres é uma opção. Ah, que interessante. Então, além de ela fazer a blefaro, ela pode também fazer o fios para poder levantar a sobrancelha. Pode, e às vezes a gente se utiliza da própria cicatriz do lifting, alonga um pouquinho a lateral e suspende por aqui também. E aí já dá um outro efeito, uma outra cara. Sim, dá um olhar mais descansado, porque a tendência é quando cai o canto do supercílio é ficar com um olhar triste, que é muitas vezes a queixa desse tipo de paciente. E aí, nesses casos, Jandes, o botox também não adianta? Quando o excesso de pele já se instalou, não adianta mais. A intenção do botox é diminuir a contração. Então, quanto mais você inibe a contração nessa região aqui, mais isso relaxa e mais cai. Então, o botox para suspensão aqui, ele não funciona. Ele funciona quando você faz na lateral, inibindo a contração do músculo que puxa o canto para baixo. Mas à medida que você puxa para cima, aumenta as rugas. Então, não Passa-se uma outra queixa. Entendi. E nos jovens isso funciona muito bem, mas em quem tem mais idade e tem um excesso grande de pele, aí a melhor solução é cirúrgica. É já remover mesmo essa pele, né? E assim, já que a gente está falando de rosto, pele, né, e flacidez, o laser adianta também ou não? O laser não se faz na região da testa, não pelo faz. menos por enquanto. Não tem protocolos para isso ainda, porque existe uma quantidade de vasos e nervos superficiais que você pode fazer uma lesão térmica. Ah, tá. Então não é recomendado. Não, para testa ainda não. Então vamos correr dessas situações. Sim. Com laser. Geralmente se faz no pescoço e pode, em alguns casos, até fazer no terço médio também. Mas tem que ser feito com muito cuidado, porque existe risco de lesão de nervo, se você erra o plano e aprofunda, você pode entrar na parótida, tem uma série de riscos no rosto. É diferente do restante do corpo, onde você atuando de maneira mais superficial, tem pouco risco de lesão nervosa, lesão de vaso, mas a região de pescoço tem que tomar muito cuidado. E a gente já tem visto chegar a casos de complicações sérias, com necrose de pele, com lesão de vaso importante. Então precisa ter muito cuidado com o profissional que se procura para fazer esse tipo de procedimento. Embora pareça simples e muitas pessoas façam até em consultório, mas são procedimentos que têm um risco agregado importante. E você falando nisso, me veio até aqui na cabeça, né? Que tem algumas pessoas até fazendo um lift de laser, né? Na sobrancelha. Você falando aí agora, acabei de lembrar. Que realmente precisa ter um alerta, né? Você falou, já que é uma região nobre, né? Cheio de vasos. Essa região aqui, justamente, é onde passa um ramo que vem inervar toda essa região frontal. Então, se você lesa esse nervo, você pode ter uma assimetria, um lado ficar alto, um lado ficar baixo e não ter mais jeito de resolver. Vai ter que buscar paliativos cirúrgicos para isso, mas se você lesa definitivamente um nervo desse, é uma situação bastante complicada. Nossa, muito sério, gente. Realmente, né, é importante buscar um profissional que entenda, além da anatomia, né, todos os processos também, pré e pós, né? Sim. Ô, Jandes, a gente ainda falando de homens, né? Os homens estão muito vaidosos e eu vejo que eles estão buscando também muito lipoaspiração. Sim. Né? A lipoaspiração no homem é praticamente assim igual das mulheres? A região onde você remove a gordura são basicamente as mesmas regiões? Como é que funciona a lipo para o homem? O processo em si não difere muito, porque ambos você vai depender de um ambiente cirúrgico, com todo tipo de recurso para tratar algum tipo de complicação. A técnica vai ser com injeção de soro fisiológico com adrenalina no subcutâneo e depois a retirada da gordura. O que difere é a maneira de você tratar cada área anatômica. Então, por exemplo, no homem você não vai tentar lipar demais a região da cintura porque não vai combinar com o corpo masculino. Assim como geralmente as mulheres desejam uma lipoenxertia no glúteo para aumentar o glúteo, e isso não é uma demanda masculina. Então, modifica a maneira de tratar anatomicamente cada área. E no caso dos homens, a gente pode também marcar um pouco mais a musculatura, fazendo uma lipo HD. E no caso das mulheres, eu acho que uma coisa mais delicada fica mais elegante. Então, é um pouco diferente a maneira de você tratar, mas
o procedimento em si é o mesmo. Entendi. E o homem também pode fazer a lipo em outras partes do corpo? Coxa, culote, braço, também normal. Normal. Porque eles têm ficado muito vaidosos, né? Então, Sim. E uma coisa que tem agregado bastante o resultado da lipoaspiração são as tecnologias de retração. E aí a gente tem principalmente o Renuvium, o Argoplasma e o laser. Então, quando você faz uma lipoaspiração, se o paciente já tem uma tendência à flacidez, a tendência dessa flacidez é aumentar. E aí, esse tipo de tecnologia ela vem justamente para provocar uma retração de pele e evitar que haja essa flacidez. entendi. E na lipoaspiração, né? Você percebe, assim, que os homens, eles gostam mais daquele abdômen, porque agora tá essa questão da lipo HD, Ultra HD, né? Você vê isso no seu consultório hoje, que os homens estão buscando mais essa barriga mais chapada, mais sequinha? Depende muito do perfil de paciente. O paciente que ele é mais adepto à atividade física, malhar muito e tenta esculpir o corpo, esses têm essa demanda por lipo HD. Mas a lipo HD, no meu entender, é uma cirurgia que é para pacientes magros. Então, paciente que tem um panículo adiposo, que tem uma espessura de gordura maior e precisam retirar a maior quantidade ou tendem à flacidez, eles podem ter complicações futuras com a lipo HD. Então, eu prefiro não indicar para esse tipo de paciente e reservar para aquele paciente que tem pele firme, que já é magro e quer modelar um pouco melhor o corpo. Aquela gordura que ele não consegue tirar na academia, que malhou, emagreceu, está forte, mas sempre tem aquela gordurinha na lateral, ou queria desenhar melhor a musculatura. É para esse tipo de paciente que está indicado a HD. Entendi. Isso também serve para as mulheres? Isso também serve para as mulheres. Sempre a mulher mais magrinha, né? Para fazer uma lipo mais definida, né? Isso. Entendi. Agora, um outro assunto que, assim, eu acho que é de interesse de todas as mulheres, né? É falar sobre implante. Implante de silicone. Sim. Né? Você gosta de falar mais sobre implantes? O termo que você gosta mais é implante ou prótese? Na verdade, tecnicamente, o termo é implante. É implante, né? Prótese seriam estruturas que ficam expostas para o ambiente. Então, antigamente se usava muito a dentadura. A dentadura é uma prótese. É verdade. Agora, aquilo que está todo envolto nos tecidos do corpo, tecnicamente a gente chama de implante. Implante, né? Então, o correto falar... é implante mamário, mas não tem problema a gente falar prótese, porque é como a maioria da população conhece. Conhece, né? Um jeito Então, mais para popular, facilitar né? o entendimento, podemos nos referir como prótese. Tá bom. Então, vamos lá. Porque o que eu vejo muito? É o desejo de muitas mulheres ter os seios redondinhos, bem marcados, né? E existe uma idade mínima para poder colocar um implante de silicone? Não existe uma verdade absoluta nessa resposta, porque a gente indica normalmente que a paciente faça cirurgias na mama depois que ela termina o desenvolvimento da mama. Então, esperar o término da adolescência e no início da idade adulta ela já pode fazer. Mas existem alguns casos que você pode não ter formação de uma das mamas e a outra está se formando, e são deformidades mais complicadas que, para evitar até um prejuízo psicológico, podem sim ser feitos até durante a adolescência. Então, tem algumas alterações, como por exemplo, síndrome de Polan, que é uma alteração genética onde você pode ter ausência de uma parte da musculatura, pode ter a ausência da mama inteira, e então não vai formar a mama daquele lado durante a adolescência. Olha. Então, para não ter uma complicação psicológica, para facilitar a socialização desse adolescente, eu indicaria sim colocar a prótese mesmo num paciente bem jovem. Já fiz recentemente um caso de uma menina de 14 anos. Tinha uma mama muito pesada que ia até nível do umbigo. É mesmo? Então, esse tipo de caso, ela sofre bullying, ela não vai à praia, não vai à piscina, dificuldade de socializar, começa a se encurvar para frente para esconder a mama e começa a ter problemas de coluna. Então, nesse tipo de caso, está justificado. É preciso ter muito bom senso para indicar nesses casos, né? Não é para qualquer adolescente, mas em alguns casos em particular está indicado sim. Essas adolescentes, né, que às vezes têm esse volume de mama muito grande, né?
Aí elas fazem a cirurgia ainda muito nova. Corre o risco, né? Ela vai crescer, ou ela vai engordar, né? Ou ela vai ter os seus filhos. Corre o risco dessa mama aumentar e depois ela ter que fazer novamente? Sim, em alguns casos ela continua crescendo durante a adolescência e quando chega a idade adulta está grande novamente, precisa de uma nova cirurgia, ou quando passa por uma gestação também tem um novo estímulo e tem um crescimento da mama. Isso pode acontecer sim. Pode, né? Entendi. Porque não tem jeito, a gente está em fase, né, de crescimento, então isso é uma coisa que pode vir a acontecer novamente, né? Sim. Entendi. Assim como acontece também com os homens, né? Que desenvolvem a ginecomastia, que é o crescimento da mama no homem. E você pode operar em determinado momento, ou porque usou hormônios para malhar, ou porque teve alguma alteração endócrina, eles podem desenvolver novamente a ginecomastia. Ah, é? Mas quando você faz, você não remove todas as glândulas? Geralmente a gente deixa uma faixinha bem estreita para não ficar uma depressão no local que foi operado. E essa faixinha estreita que ficou ali, ela pode voltar a desenvolver. Nossa, é mesmo? É, homem, se cuidem também, porque vocês também podem voltar, né? Ô, Janes, e quando a mulher, ela quer colocar uma prótese, muitas delas, né, querem aqueles, como eu falei, né, quer aqueles seios redondinhos, outras querem um aspecto mais natural, né, para as pessoas não repararem que ela colocou uma prótese, né? Como é feita a escolha do formato da prótese? E também o tamanho, né? Que às vezes a mulher quer uma coisa um pouco mais exagerada, outros querem a coisa mais discreta. Existem inúmeros formatos de prótese. Quando se quer um formato bem natural, existe uma prótese que é o perfil natural, então ela tem menos projeção nessa parte superior e mais projeção na parte inferior. Na região que a gente vive, no Brasil, de modo geral, é uma prótese que é muito pouco solicitada. Algumas regiões do sul do país ainda se usa mais e geralmente essas próteses são fabricadas até para exportação, pouco para o mercado interno. A brasileira, de maneira geral, ela prefere uma prótese com o polo superior mais arredondado, com um pouco mais de projeção. Também são usadas, às vezes, essas próteses de perfil anatômico nas reconstruções de mama. Mas, geralmente, para a estética, a mulher ela deseja mesmo uma prótese um pouco mais arredondada. E essa prótese arredondada, ela ainda pode ser de uma projeção baixa, de uma projeção alta ou super alta. Tem outros modelos também. Tem outros modelos também. Então, quando você avalia uma mulher que tem um tórax bem estreito, você não pode indicar para ela uma prótese de base larga, senão começa a sobrar de lateral. E aí está a indicação, então, de você usar uma prótese de perfil alto e super alto. Que você vai ter uma base mais estreita, conseguindo mais projeção com um volume menor. Ao mesmo tempo, se você pega uma paciente que tem o tórax largo e coloca uma super alta, você vai ter uma mama bem projetada e o meio aqui vai estar vazio. Ah, então tem isso também, por isso que algumas mulheres têm essa parte mais... Isso. Né? Então, a escolha do implante depende muito da anatomia de cada paciente e do que ela quer alcançar como resultado. E aí a gente discute todas essas opções no consultório antes da cirurgia. E daí que é importante também a gente levantar, por que é importante passar pela consulta, né? Porque às vezes a paciente vai porque eu quero igual da minha amiga, porque eu vi, né, uma atriz, fulana, né, desse jeito e quer daquele jeito. E é muito comum, a minha amiga colocou 330, ficou ótimo. Só que se eu pegar uma ginasta de 1,55 m e coloco nela uma prótese de 300, vai ficar grande. E se eu pego uma jogadora de basquete de 2,05 m, 300 para ela não é nada. Então, a gente tem que se preocupar mais com as proporções do que exatamente com o volume. O que fica bom para uma, não necessariamente vai ficar bom para outra. Então, realmente, assim, a avaliação clínica, né, ela é muito importante para você conseguir definir isso, né? Sim, é fundamental. É fundamental expor para o médico o objetivo que você quer alcançar, tentar ser o mais clara possível e ter uma conversa realmente com detalhes para o médico entender e indicar aquilo que vai ser o tamanho, o formato que vai atender a expectativa da paciente. E já aconteceu, Janes, assim, de uma paciente chegar e bater o pé com você e falar, não, eu quero esse tipo de prótese, eu quero esse tipo de volume. E como resolver nessa situação? Existe um risco se você falar, não, beleza, vamos colocar?
Existe um risco para ela disso? Ou você já tentou realmente conscientizar e negou? Existem limites anatômicos que a gente não pode ultrapassar. Se eu tento colocar uma prótese maior do que cabe, vai chegar no momento que elas vão se encontrar no meio. E aí essa pele descola do tórax. Nossa. E a gente tem uma simmachia, que é uma complicação bem chatinha de ser tratada. E então, quando a paciente tem uma expectativa irreal, eu acho que a função da gente como médico é explicar, tentar fazê-la entender o porquê aquilo ali não é possível, porquê não é adequado. E no caso de ela não entender e não mudar de ideia, na minha opinião, a melhor escolha é não operar esse tipo de paciente. Não aceitar, né? Porque Não aceitar. a orientação médica é primordial, né? Não adianta ela querer ir contra. Isso. Porque às vezes as pessoas confundem algumas coisas, né? Querem o que a amiga fez, mas a gente detém o conhecimento técnico daquilo ali. Então é função nossa também impor um limite. O desejo da paciente tem sempre que ser considerado, mas se ela extrapola o razoável, acho que é função nossa também negar a cirurgia. Não, realmente, é essencial. Ô, Janes, você falou, né, a brasileira gosta muito, né, de ter esse seio marcado, mas se ela falar assim, eu quero seio marcado, mas eu quero uma coisa mais natural, que a gente sabe que no momento, aqueles primeiros meses, né, da cirurgia, vai ficar mais inchado, né, fica ali aparentando um pouquinho mais duro, né, assim, com o tempo, como é que é essa acomodação da prótese? Muito do que vai ficar marcado ou não a prótese vai depender da anatomia da mama da paciente. Então, se a gente pega uma paciente que emagreceu demais e só tem pele, a prótese vai ficar muito visível. Então, essa, por exemplo, é uma das indicações de você colocá-la por baixo do músculo para poder disfarçar um pouco mais a prótese. Senão a borda dela fica toda visível porque você não tem cobertura. Nas pacientes que têm uma cobertura maior, você vai ter ela menos marcada, então vai ter um efeito mais natural. Então, muitas vezes a naturalidade do caso ou ela ficar muito marcada vai depender do volume que você tem de cobertura. Então, a gente pode fazer a mesma cirurgia com a mesma prótese, para o mesmo padrão de tórax e tamanho da paciente, mas se a mama de uma é mais volumosa e da outra praticamente inexiste, os resultados ficam completamente diferentes. Ah, entendi. E tem como colocar a prótese, por exemplo, né? A mulher é um pouco mais velha, já tem uma queda nos seios. Tem como colocar só a prótese sem remover aquela quedazinha? Só a prótese já vai levantar os seios? Isso daí vai depender do quanto de sobra de pele essa paciente tem e do quanto ela quer aumentar a mama. Se o volume que ela quer aumentar vai ser o suficiente para esticar a pele, ela pode sim só colocar a prótese e não precisar fazer uma mastopexia, que é a cirurgia onde a gente tem que fazer cortes e retirar o excesso de pele. Então, nesse tipo de caso, sim. Se tiver uma quantidade de sobra de pele que não vai sustentar essa prótese, então você tem que fazer a mastopexia, que é a cirurgia onde vão remover todo esse excesso de pele para poder firmar mais a mama. Então, é uma avaliação também para você avaliar a quantidade, né, de pele que a paciente tem. Sim. Ali. Mas se ela falar para você assim, doutor, não, eu quero colocar mais volume para não ter que fazer essa mastopexia, e aí? Aí vai depender o que fica harmônico ou não. E a gente observa que, à medida que a paciente tem mais idade, ela costuma querer uma coisa mais discreta. Então, uma prótese suficiente, às vezes, para esticar o excedente de pele, teria que ser uma prótese muito grande que não vai condizer com idade e pode ficar estranho. Às vezes é desaconselhável. Então, não tem jeito, vai ter que remover também um pouco de pele ali, né? E geralmente essa questão da retirada de pele é porque vai acrescentar a cicatriz. Mas depois de 6 meses, 1 ano, quando a cicatriz começa a clarear, é muito raro a gente ter pacientes queixando que se arrependeram por causa da cicatriz. Esquece até que tem a cicatriz e fica tudo bem. Né? E a mastopexia, ela tem técnicas, né, do formato da cicatriz, né, Janes? Sim. E essas técnicas vão depender também de onde está o excesso de pele. Tem vários formatos de mama, então acaba gerando... Você pode usar técnicas diferentes com cicatrizes diferentes.
Tem mamas, por exemplo, que tem pouca pele no polo inferior e você pode só colocar uma prótese pela areola e remover o excesso de pele. Fica uma cicatriz ao redor da areola e uma vertical. Não tem cicatriz na horizontal. Outras pacientes têm um excesso lateral de mama, mas não tem sobra de pele na parte medial, essa parte do meio. Pode ser utilizada uma técnica com cicatriz em L. Mas quando faz a mastopexia, a técnica mais usada é realmente a do T invertido. Porque realmente ela vai ter que tirar o excesso de pele dos dois lados. Que né? você consegue remover, aonde tiver excesso de pele, você vai conseguir remover com essa técnica. Entendi. E aí, a mastopexia pode ser com prótese ou sem prótese, né? Pode. Nas pacientes que têm mama suficiente para você remodelar e conseguir dar volume, a gente faz o que a gente chama de retalho. Quando tem volume para fazer um retalho, você pode fazer a mastopexia sem usar implante. Tem pacientes que emagreceram demais ou que tem muito pouca mama, para essas pacientes você não vai conseguir um formato agradável. Então, para esse tipo de caso, é necessário um implante. Mas para aquelas que têm a possibilidade de fazer com e sem implante, o importante de saber é que depois de 3, 6 meses, 1 ano, o resultado não costuma ser o mesmo. As pacientes que desejam uma mama com um formato mais arredondado, com uma projeção maior dessa parte superior da mama, vão alcançar esse objetivo usando prótese. As que não usarem prótese, depois de 6 meses a gente já nota uma queda importante e um esvaziamento da parte superior. As duas podem ficar bonitas, você diminui a mama, tira a flacidez, mas o formato costuma ficar diferente. Porque o corpo vai absorvendo ali, né? Porque a gente vai envelhecendo e vai caindo todo, né, Janes? É, porque o próprio tecido mamário, ele não consegue manter aquela sustentação alta ali muito tempo. Não consegue, Então, né? o grande objetivo do implante é esse. E, às vezes, a gente vê as pessoas um pouco confusas para entender isso. Quer diminuir a mama, mas o médico falou para botar prótese. Como que é isso? Então, vai aumentar a mama? Quando a gente quer ganhar um formato melhor e mesmo assim diminuindo a mama, o que a gente faz é remover uma quantidade maior de tecido mamário do que vai ser colocado de implante. Então, dessa forma, se eu olho para uma situação e vejo que eu posso tirar 600 gramas de mama e colocar uma prótese de 280, eu vou estar diminuindo essa mama e ainda assim colocando o implante para melhorar o formato. Então, isso é uma prática muito comum no dia a dia. Entendi. E eu já vi também, né, e já ouvi muito, às vezes, não quero colocar a prótese, mas ela vai aproveitar na cirurgia, vai fazer uma lipo, pode fazer uma enxertice da gordura ali na mama também? Pode. É o que a gente chama de mamoplastia híbrida. Quando você faz a mamoplastia e ainda agrega a lipoenxertia para melhorar o contorno. Então, por exemplo, essas pacientes que têm muito pouca mama, a gente sabe que vai ficar bem marcado, mas ela quer um formato mais natural, pode ser feita uma lipoenxertia nessa parte superior para suavizar a transição e deixar o formato mais natural. Isso é possível, sim. E aí, da mesma forma que você falou, que quando não coloca prótese com, né, algum tempo, você já percebe uma queda ali também, nesse caso também acontece? Toda a cirurgia de mama, a gente termina ela com a pele bem esticadinha. E depois de algum tempo, ela sofre um movimento que é normal, de descer um pouquinho e ganhar um formato mais natural. Então, o resultado definitivo geralmente é depois de 6 meses. Para realmente saber, né? Ver Sim. como vai ficar ou não, né? Porque também cada pele vai reagir de uma forma, né, Janes? Cada pele pessoa vai reagir de uma forma. né? Não tem jeito. A gente não tem como prometer, né? Vai ficar assim para sempre, vai ficar assim tantos anos, né? Não. Essa aí é outra coisa folclórica, né? É. Vou colocar uma prótese, minha mama não vai nunca mais cair, nunca mais vou usar um sutiã. Essa possibilidade não existe. A única coisa que a gente tem certeza é que um dia vai cair novamente. Agora, daqui quanto tempo? Aí isso vai depender da qualidade de pele da paciente, da estrutura que os tecidos da mama têm. Mas um dia vai ceder novamente. Verdade. E o grande fator, o grande vilão que faz a mama perder formato é a gravidade. Então, a gente recomenda, sim, que a mulher que fez a mamoplastia, a que não fez também, faça uso do sutiã para aliviar a ação da gravidade. Prova disso é que se você olha para uma índia com 17 anos, Sim. ela já tem a mama bem alongada,
porque o peso está sempre ali estirando os tecidos. Então é recomendável sim para toda mulher que fez mamoplastia, não que ela não possa ir numa festa às vezes com um vestido diferente para não ter o sutiã à mostra, mas no dia a dia o aconselhável é usar o sutiã. Que ele vai ajudar, né, a evitar essa queda também. Vai ajudar. Entendi. E recuperação, Jandes, quando você faz, né, a cirurgia, a gente sabe que qualquer cirurgia você vai, né, machucar o corpo ali, vai ferir o corpo, tem que ter um período de descanso, né? Para uma mastopexia com prótese ou sem prótese, como é que é essa recuperação, em quanto tempo? A recuperação vai depender muito do que foi feito ali. Então, aquela paciente que tem a mama pequena e só fez a mamoplastia de aumento, a recuperação dela é muito rápida, a chance de complicação muito menor. A cirurgia em si já é mais rápida também e o corte costuma ser bem pequeno, de 4 a 5 centímetros na dobrinha da mama aqui, que não fica aparente. Então, esse tipo de paciente com uma semana, 15 dias já está muito bem. As pacientes que fazem a mastopexia, elas têm uma retirada de pele e uma tensão na região central ali dos pontos, que é esse o motivo da gente pedir para elas evitarem levantar braço, fazer muito esforço, que é para não abrir esses pontos aqui e acabar expondo o implante e perdendo a cirurgia. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai liberando algumas atividades progressivamente, mas para dirigir e para retornar à academia em torno de 4 semanas. E para fazer atividades de impacto de 60 a 90 dias. Entendi. Então tem que ter esse período ali de repouso. Tem que ter. Vai ter uma recuperação bem mais agradável e não ter dor de cabeça lá na frente. Sim, né? Porque tão importante quanto um pré-operatório bem feito, a cirurgia bem feita, é também um pós-operatório que se respeite as regras para tudo correr bem. Cumprir ali certinho também, né? E, Janes, assim, as mulheres, né, elas se cuidam muito. Hoje os homens também estão se cuidando muito, né? Mas quando a gente fala de cirurgia plástica, as mulheres são as primeiras a levantar a mão, né? Eu quero. E quais são as outras cirurgias muito procuradas hoje no consultório para as mulheres? O mais procurado é a cirurgia de mama, lipoaspiração e abdominoplastia. Essas aí disparado. Depois vem blefaroplastia, cirurgia da face, otoplastia, rinoplastia. E as mulheres tendem a buscar muito também procedimentos não cirúrgicos, né? Como a utilização de botox para tratamento de ruga e também os preenchedores para amenizar as marcas do tempo que vão ficando e sulcos, dobras que vão aparecendo no rosto. E procedimentos para bioestímulo também para conservar a qualidade da pele do rosto. E quando... Acabei de lembrar aqui, porque eu já ouvi uma mulher deixou para engravidar, né, mais tarde, e ela já tinha feito mastopexia com prótese e ela ficou meio com receio se ela ia conseguir amamentar depois. E aí, nessas situações, a mulher reduz a mama ali antes, coloca a prótese, espera engravidar? Essa questão, a manipulação que a gente faz do tecido mamário é muito variado de uma paciente para outra. Geralmente, quanto maior a necessidade de remoção, mais a gente vai mexer nessa mama. Então, maior se torna o risco de ela não conseguir amamentar. Nos casos que você só faz a mamoplastia de aumento, a gente entra por baixo da glândula e nem toca nela. Não mexe. Então, não interfere na amamentação. Então, vai muito da situação do caso, né? Vai muito da situação do caso, porque quando você faz a mastopexia, você tem que fazer cortes por dentro da mama para poder modelar e dar forma. E tem pontos que ficam lá dentro também. E essas cicatrizes, elas podem causar alguma dificuldade de amamentação, sim. Entendi. E uma coisa assim que eu também tinha muito essa dúvida. A mastopexia, ela tira a sensibilidade do seio? Em grande parte dos casos, não. Mas é uma possibilidade. Porque quanto mais baixa for a posição da areola, mais ela vai ter que ser deslocada para ir para a posição ideal. E mais manipulação vai ter. Então, os nervos que chegam até essa areola, eles podem sofrer com essa movimentação. Mas na maior parte dos casos, a gente não tem essa perda de sensibilidade, não. E quando é o abdômen?
toda vez que você manipula muito um tecido e estira ele, você pode ter uma alteração de sensibilidade. Na abdominoplastia é muito comum você ter essa alteração de sensibilidade do umbigo até o púbis. E progressivamente ela vai melhorando. E é também variado o tempo que isso pode demorar para melhorar. Mas tem pacientes que chegam a demorar 6 meses, 1 ano para se recuperar disso. E mais ou menos depois de 1 ano volta tudo, a sensibilidade? Volta. O meu não voltou não, hein, Jones? Jones, assim, o abdômen, né, é uma coisa que incomoda muito as mulheres, principalmente aquelas que já tiveram filhos, né, ou aquelas que emagreceram muito, né, até após uma bariátrica também, né. E você tem algo particular, assim, que você gosta muito de conjugar ali, colocar os dois, né, a lipo com o abdômen. Por quê? Você gosta sempre de fazer essas duas casadas? Basicamente, a cirurgia de abdominoplastia, você vai fazer um corte na altura do umbigo e o outro corte lá naquela altura onde seria a cesariana. E se a gente beliscar uma região e outra, a gente vai perceber que lá embaixo é bem mais fino do que lá em cima no umbigo. Se eu estico essa pele e tento emendar lá embaixo, vai ficar um degrau. Então, a lipoaspiração ela entra nesse caso para fazer uma harmonia desse encaixe, para a gente melhorar o contorno, para dar uma cintura. Então, a abdominoplastia vai tirar a flacidez de pele, mas quem vai dar o contorno, quem vai dar a harmonia é a lipoaspiração. Então, eu vejo que um procedimento não dá para fazer sem o outro, mesmo nas magras. Acho que é fundamental para você ter um resultado harmônico, você ter a lipoaspiração associada. Até nas magrinhas? Até nas magras. Que teve só a flacidez ali na Sim. barriga. É interessante fazer a lipo também. É interessante fazer também. Entendi. Então, gente, não tem como escapar. Corpo bonito tem que fazer tudo completo, né? E na lipo, ô Janes, existe um limite de gordura que pode remover? Porque às vezes a mulher quer assim, eu quero sair da cirurgia 10 quilos mais leve, né? Como é que funciona essa questão, né, da taxa de limite, né? Ou não tem isso? Vai de acordo com o tamanho da pessoa? Tudo isso tem a ver o bom senso. Então, tudo começa lá no pré-operatório, a gente fazer os exames e ver, por exemplo, se essa paciente tem tendência à anemia, se ela tem um nível de hemoglobina bom, se ela vai ter uma recuperação boa dessa cirurgia. Então, as pacientes que porventura estejam com hemoglobina baixa, já nem está indicado fazer lipoaspiração. E sim tratar primeiro essa hemoglobina baixa para ter uma condição saudável para fazer a lipoaspiração. Mesmo as que vão em condição ideal, o que a gente tem como norma é não tirar mais do que 6 a 7% do peso corporal. Porque à medida que você está aspirando a gordura, também existe uma perda de sangue. Então, quanto maior a retirada de gordura, maior a perda de sangue. E a paciente pode, no outro dia, estar anêmica, pode estar numa condição desfavorável para a recuperação dela. Então, o ideal é que a gente não ultrapasse de 6 a 7% do peso corporal. E depois essa gordura, como a gente vê muito, né, pode ser reaproveitada, uma lipoescultura. Sim. Né? Como é que é feita essa lipoescultura? Essa gordura, ela é tratada? Ela é só tirar e injetar em outro lugar? Explica isso com mais detalhes. Quando a intenção é fazer uma lipoescultura, que significa que você vai retirar a gordura de uma região e colocar numa outra para você melhorar as curvas, melhorar a forma, a gente então colhe essa gordura num frasco estéreo que fica junto ali do instrumental cirúrgico, para poder remover pegar essa gordura depois e tratar ela e reinjetar nessas áreas através de cânula, seringa, e dessa forma a gente vai vendo a quantidade que é necessária para atingir aquele objetivo. As áreas mais comuns de serem enxertadas são a região dos glúteos, mas em alguns casos também a gente enxerta a região trocantérica. Às vezes tem pacientes que têm o meio da coxa com uma falha e a gente pode enxertar ali também. Ah, é? Sim. E a absorção disso depois? Quanto que ela perde dessa gordura que é injetada? Isso daí é variável de paciente para paciente. E em alguns casos você pode ter 80% de integração desse enxerto, em outros casos você vai perder a metade. Mas o interessante é que aquilo que integrou, você vai levar para o resto da vida, porque é tecido seu. E
A outra característica interessante é que se você fez um enxerto desse no bumbum, por exemplo, e emagrece, ele emagrece junto. Que pena. Não é uma pena, porque se você pensar quando você usa um material não biológico, se você fez um bumbum grande e você emagrece, aquele material vai ficar todo aparente e desproporcional. Isso é verdade. Então, a vantagem de você usar a gordura é justamente ela acompanhar a evolução do seu corpo. Então, ela mantém a harmonia que foi dada na cirurgia. Porque se você emagrece, ela emagrece, mas depois se você ganhar um pouquinho mais de corpo, ela volta. Ela volta. Então você não perdeu ela, Não. né? Ela só diminuiu ali A naquele célula momento. está lá e ela só diminuiu. Ela diminui e aumenta junto com as outras que estão ao redor dela. Ela se integrou ao seu corpo ali. É um material biológico seu. E não tem rejeição também, né, Janes? Rejeição não, porque é o seu próprio DNA, é idêntico a você. É você, na verdade. Você. É uma parte de você que foi para outro lugar, né? Sim. Ao contrário do que a gente vê com materiais aloplásticos, né? Atendi ontem um caso de uma paciente que fez injeção de polimetilmetacrilato, que é o PMMA, há 41 anos, e agora que está dando problema. Nossa, mãe. Então, não significa que todo mundo que fez esse tipo de procedimento vai ter problema, mas existe uma tendência a longo prazo de formar uma reação de corpo estranho e do organismo tentar expulsar isso. Então é preciso ter muito cuidado onde está injetando, que quantidade, porque nesse caso, por exemplo, o PMMA está ao redor dos nervos, está ao redor da musculatura, e você não tem como remover sem remover um nervo junto, que vai causar uma paralisia. Então vai ter que conviver com esse problema para o resto da vida e tentar ir controlando da melhor forma possível. Então é uma questão séria, essa questão de material aloplástico, e eu não recomendo que ninguém injete nenhum preenchedor que não seja absorvível, porque ele tem um período de duração que pode variar de 6 meses a 2 anos, 2 anos e meio, mas se em algum momento nesse período ele te trouxer algum problema, você tem substância que você injeta e consegue dissolver ele, e aí você cessa o problema. Agora, materiais como o metacrilato, não tem nada que você possa fazer para retirar. É igual quando antigamente ainda tinha muito essa coisa de injetar silicone industrial. Com o passar do tempo, aquilo começa a trazer problema. Então, minha recomendação é que não se injete nada que não possa ser removido em algum momento. Ou então, usa gordura que é sua, é do seu corpo e não vai te trazer problema nunca. Agora, Jane, você falando dele, né, do PMMA, ele está voltando com muita força aí. A gente está vendo bastante profissionais utilizando, né, profissionais médicos utilizando. E até usando do argumento de que é aprovado pela Anvisa, né, que ele bioestimula o colágeno ali. E a sua opinião sobre isso, né, já que você levantou sobre esse assunto também, que eu acho super relevante, eu acho que a população precisa realmente se conscientizar disso, né, que já ouvi não só você falando, mas outros cirurgiões também falando, né, que é algo que você não sabe lá na frente a reação do corpo, né? Mas essa questão dele ser aprovado pela Anvisa, né, de ele bioestimular ou não o colágeno ali naquela região, é um risco, né? A questão o PMMA ele começou a ser usado muitas décadas atrás, porque a gente não tinha hoje a qualidade de preenchedores, não se manipulava a gordura com tanta facilidade para preenchimentos como hoje. Então ela foi usada principalmente para os pacientes HIV positivos que, com as medicações da época, eles tinham uma atrofia gordurosa muito grande, principalmente na região do rosto. E justamente nesse tipo de paciente, são pacientes que não vão ter problema porque não tem uma reação de imunidade tão presente como na gente que não tem essa infecção. Então você podia injetar naqueles pacientes que não ia ter problema. Então ele teve um registro da Anvisa ali para algumas finalidades específicas e para injeção em pequenas quantidades. Mas à medida que se começou a fazer mais volume, inclusive na minha época de formação lá no serviço do Pitangui, na Santa Casa do Rio de Janeiro, a gente tinha um ambulatório só de tratamento de complicação de PMMA. Nossa! E aí a gente via muita deformidade grave, com perda de parte do rosto, com coisas muito complexas. E hoje a gente ainda vê essas coisas e é preocupante a gente ver isso sendo usado agora em grandes volumes e
a possibilidade de complicações futuras. Que é o que você falou, né? Ele compromete muitas áreas nobres ali do corpo, né? Que está ao redor dele, né? Então, realmente, acaba causando muito risco, né? Para o paciente Você também, pode né? ter a sorte de usar e nunca ter problema. Mas se um dia você tiver problema com ele, você não consegue remover. Tipo, é uma roleta russa, né? Você não sabe se você vai ser o sorteado ou não. Então, se você usa um ácido hialurônico, por exemplo, é certeza que você consegue remover. E também ele vai ser absorvido. No prazo aí de até 2 anos, ele é absorvido. Entendi. Realmente, é algo assim... Tem que ficar de olho nisso, né? E sempre perguntar ao profissional qual é o produto que ele está aplicando também, né, Janis? Que a gente sabe que temos profissionais que não mostram, não falam, né? E depois chega aí para você vê lá que era um produto que não era indicação, né? Isso é comum também, de chegar pacientes com granulomas, reação de corpo estranho, e falar que injetou ácido hialurônico, e você pergunta, há quantos anos? Tem 8 anos. Não, muito tempo. Não tem ácido hialurônico que resiste 8 anos. Ou seja, o material que foi injetado ali não era aquele que o paciente achou que fosse. Então, acho importante a gente sempre dar ciência para o paciente do que está sendo usado nele, qual produto, qual marca, e até questão de validade. Tem que estar atento a tudo isso. Não, verdade. E voltando na lipoenxertia, que é muito interessante, que todas as mulheres querem saber para ficar, principalmente com o bumbum mais redondinho, né? Você falou que algumas mulheres, perdem 80%, né, dessa gordura, outras perdem menos, sim. né? Tem alguma coisa assim, por que perde muito, por que perde menos? Isso é multifatorial. Multifatorial, né? Então, tem pacientes que quando você está fazendo a lipoaspiração, a gordura sai muito traumatizada. Você vê que arrebenta muitas células e, na verdade, você tem ali uma quantidade grande de óleo. E muitas células rotas. Então, você vai injetar aquilo e aquilo não vai integrar porque a célula já rompeu. Entendi. E quando você consegue fazer uma lipoaspiração, que você percebe que tem uma qualidade melhor da gordura, que você tem um tecido mais firme, que não formou aquela camada grande de óleo, aí você já sabe que aquele enxerto ali tem uma chance de sucesso muito maior. E você não sabe isso antes de começar a cirurgia, né? Não. Porque a mulher fala assim, doutor, eu quero que o meu fique ali, eu perco só 30%, não perco muito não tem como, né? Nem por exames, difícil. Nada. E até esse é um dos motivos de eu não recomendar fazer volumes muito grandes de enxerto, porque se um lado integra mais que o outro, você vai ter perda de um lado e do outro não, e pode ter uma assimetria. Tá, entendi. Ô, Janis, mas uma vez, por exemplo, eu já fiz uma lipo, já fiz a lipoescultura, né? Enxertei lá e tal, engordei um pouquinho, quero fazer outra lipo e aproveitar essa gordura e enxertar de novo. Pode? Pode, sem problema. Não vai ter nenhuma complicação porque eu já fiz anteriormente. Não. Esse é o próprio tecido, você pode utilizar a lipoenxertia quantas vezes for necessário. É mesmo? Sim. Existe alguma área específica do corpo que é melhor para poder fazer esse enxerto ou não? Pode ser qualquer área do corpo. Eu vou limpar o braço, vou aproveitar essa gordura do braço e colocar no bumbum. A gente consegue extrair uma gordura de melhor qualidade, às vezes da região dos flancos ou do abdômen, mas vai depender muito, assim, de o quanto você precisa enxertar e o quanto você precisou colher. Porque nesse processo de trabalhar a gordura para ela ser reenxertada, você perde a maior parte dela. Então, às vezes, falta volume e aí você enxerta das partes que tiverem disponível. Do braço, de coxa, das costas, do abdômen, qualquer dessas áreas pode ser utilizada. Pode ser utilizada. Não tem, assim, uma restrição, não. Tem que ser dessa área, né? Isso é bom, né? Porque pelo menos você tem alguma opção, né? Vai que a barriga é chapadinha, né? Não dá para limpar nada dali, você limpa das costas. Sim. Inclusive, quando tem bastante gordura nas costas, por exemplo, é a gordura que a gente acaba utilizando para fazer o bumbum. Porque já está ali disponível naquele momento. Porque senão você precisa virar a paciente para colher na frente e depois virar para poder fazer o enxerto. Verdade, já aproveita aquela posição que a paciente está, né? Se já tiver gordura suficiente nas costas para isso, você aproveita dali. E você já teve situação, assim, da paciente querer fazer só uma lipo nas costas e aproveitar para poder preencher o bumbum? Frequente. Frequente? Muito frequente. A gente tem umas gordurinhas nas costas que incomoda pra caramba, né? Sim. E você percebe, assim, essas mulheres são mulheres mais
vamos dizer assim, não vou dizer, porque hoje a gente sabe que os 50 anos é outros 50 anos, né? Sim. Não é os 50 anos de antigamente, né? Hoje, 50 anos, as mulheres estão jovens ainda, né? Com uma pele boa ainda, né? Você percebe, assim, que a busca, tanto pela lipo quanto pelo abdômen, né? É mulheres relativamente, sim, nessa idade ou mais jovens? Tem de tudo que é idade. Tem de tudo, né? Mas vamos dizer assim, se fosse colocar um padrão, é após a gestação. Pós a gestação. Porque durante a gestação o abdômen vai distender, a paciente engorda, tem um acúmulo de gordura. E aí logo após é que vem esse desejo de fazer a abdominoplastia. Então, vamos dizer, dos 25 aos 35 é quando mais tem essa procura. Mas isso mudou um pouco depois da cirurgia bariátrica. Então, cada vez mais a gente tem pacientes de cirurgia bariátrica que geram uma flacidez importante, uma sobra de pele. Então, isso acontece agora desde a adolescência até a terceira idade. Em todas as idades a gente faz abdominoplastia e lipoaspiração. E nesse caso da bariátrica, existe assim um peso ideal para ela poder fazer ali a cirurgia plástica? Um fator muito importante em quem fez cirurgia bariátrica é que ele tem uma perda de peso que geralmente se estabiliza ao redor de um ano. Mas alguns pacientes continuam perdendo peso mesmo após um ano. Então, o que a gente procura observar e orientar é de não operar antes de ter pelo menos 3 meses de estabilidade de peso. Porque na hipótese de você operar um paciente com 80 quilos, faz mamoplastia, abdominoplastia, e ela emagrece e vai até 65. Vai ter flacidez da mama de novo, vai ter flacidez do abdômen de novo e vai perder o resultado da cirurgia. Então, no caso específico de quem fez cirurgia bariátrica, a gente pede que tenha pelo menos 3 meses de estabilidade de peso e sempre com um laudo do cirurgião do aparelho digestivo que fez a cirurgia e nutricionista. Então, eles vão avaliar toda a condição, se o paciente tem nutrição suficiente para se submeter à cirurgia, porque a cirurgia bariátrica ela pode ser feita de algumas formas. Quando precisa uma perda de peso muito expressiva, normalmente você exclui quase que o estômago todo, exclui uma parte do intestino, que é a cirurgia com o Y. E esses pacientes eles podem ter uma perda de proteína, uma perda de vitaminas que pode comprometer o resultado da cirurgia. Então, por isso que é importante a gente ter antes a avaliação do cirurgião do aparelho digestivo, até da nutricionista para acompanhar também. E hoje se faz muito a sleeve, que você simplesmente diminui o tamanho do estômago, mas o alimento faz todo o trajeto normal, passando pelo duodeno, onde é absorvido grande parte de vitamina e proteína. Então, esses pacientes, eles costumam não ter nenhuma dificuldade no pré-operatório. Mas os que fizeram o Y, eles têm muita anemia e deficiência de vitamina. Então, são pacientes que precisam ser vistos com um olhar diferente. E aí, até a cirurgia para eles tem que ser mais cautelosa, né? Por falta dessas vitaminas, né? Aí a gente tem que chegar no estado nutricional ideal para ter segurança na cirurgia. Né? Não pode fazer. Até para ter uma boa cicatrização, para não ter um paciente muito anêmico no pós-operatório que vem com outras consequências depois de complicação. E você acha assim, porque eu já conheci uma pessoa que ele emagreceu muito, fez bariátrica, fez a abdominoplastia, né? Depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele ainda sentia uma flacidez ainda na barriga. Então, ele sempre se queixava de que, não, o médico não tirou tudo. O que pode ser nessas situações? A textura, a elasticidade da pele de quem foi obeso mórbido, ela é um pouco diferente daquela que, por exemplo, só teve uma gravidez, engordou um pouquinho e tem uma pele boa. Então, a pele com pouca elasticidade, às vezes você vai esticar bastante ela durante a cirurgia, mas pode retornar essa flacidez, às vezes, em pouco tempo. E... me perdi, não queria te falar. Faz a sua pergunta de novo. Depois de um tempo, mesmo fazendo a abdominoplastia, ele sentiu que ainda tinha um grande excesso de pele ali ainda e achou que o médico não removeu tudo. Sim, então vamos lá. Que eu já ia continuar de onde eu estava, não dá.
existe uma diferença da pele de quem foi obeso mórbido de quem só engordou durante uma gravidez. O obeso mórbido, depois que ele emagrece, ele tem uma pele com pouca elasticidade, geralmente cheia de estria. Então, é uma pele que já esgaçou e que não vai ter uma boa retração. Ao contrário de quem engordou um pouquinho na gestação, mas logo em seguida já retornou ao peso normal. E quando a gente está fazendo a cirurgia, existe um limite do quanto a gente pode esticar. Se eu der mais tensão do que a pele aguenta, o que vai acontecer é uma necrose da borda da sutura, que é a perda de vitalidade, e esses pontos vão abrir. Então, a gente estica até esse limite que é possível, mas mesmo assim, essa flacidez pode voltar em alguns meses. Nesse tipo de caso, faz uma revisão cirúrgica e retira mais um pouco de pele. Para realmente ficar mais retinho ali, né? Então, assim, na gravidez, você vê que a pele, ela é, vamos dizer, de melhor qualidade do que, às vezes, a pessoa que emagreceu muito? É que na gravidez, a pele consegue se distribuir de uma maneira que permita o crescimento do útero sem, muitas vezes, ter tanto estrago quanto na obesidade mórbida, que você estica todo o corpo, não só uma região. Embora tenha mulheres também que passam por uma gravidez e a pele não resiste, faz bastante estria, também perde muita qualidade de pele. E aí está sujeita a essa mesma queixa de quem fez bariátrica. Né? Entendi. E se um dia a mulher teve um filho, fez abdominoplastia, ela tipo assim, a barriga dela vai esticar se ela engravidar de novo? Vai esticar. Vai esticar. E vai dar pele de novo? Às vezes sim, às vezes não. É? Já tive um caso de uma paciente que com 2 meses de abdominoplastia, depois de uma bariátrica, ficou grávida. Nossa, ficou desesperada, né? Perder a cirurgia. Não, ela ficou bem depois do parto e não precisou reoperar. É mesmo? Mas essa é uma situação que não é recomendada, porque como o abdômen vai estar muito justo logo após a cirurgia, pode atrapalhar o crescimento do útero, ou esse útero vai empurrar os órgãos para cima e até dificultar a respiração. Nossa. Então, a gente pede que quem passou por uma abdominoplastia aguarde no mínimo 1 ano para engravidar. Tá, mas futuramente ela pode engravidar. Futuramente pode engravidar sem problema. E esse também é um dos motivos, a questão do abdômen ficar mais tenso, que a gente pede alguns exames de imagem no pré-operatório. Então, faça um ultrassom de abdômen total, se você identifica que a pessoa tem cálculo na vesícula, por exemplo. Se 1 mês depois de fazer a abdominoplastia ela inflama essa vesícula e precisa operar, você não consegue distender esse abdômen para fazer uma cirurgia por vídeo. Nossa, vai ter que abrir. Vai ter que fazer uma cirurgia aberta, com cicatriz, com uma recuperação pior. Então, quando a gente identifica cálculo renal, cálculo de vesícula, a gente pede para tratar isso daí antes da cirurgia para evitar esse tipo de complicação no pós-operatório. Isso é muito importante. Então, quais são todos os exames, Janes, que você sempre pede para que o paciente esteja ok para poder ir para a cirurgia? Para abdominoplastia, no pré-operatório da abdominoplastia, a gente pede exame de imagem, então, um ultrassom de abdômen total, ultrassom da parede do abdômen, para a gente, às vezes, identificar alguma hérnia que não está palpável, alguma outra alteração. Para documentar também a espessura do subcutâneo. Então, esses exames de imagem são importantes. Além disso, a gente tem que fazer exame de urina, exame de sangue, o hemograma, né, para a gente ver se o paciente não tem anemia, vai resistir bem ali para aspiração. Faz também exame para verificar como que está a coagulação, se não tem nenhum distúrbio de coagulação. E alguns outros exames, dependendo do caso. Os pacientes que fizeram bariátrica, por exemplo, a gente pede também proteína, pede outras coisas, pode pedir vitaminas para poder estar mais resguardado. E além disso tudo, tem que passar por uma avaliação com o cardiologista e com o anestesista. É importante, né? É muito importante. Então, tudo isso estando em ordem, a gente pode marcar a cirurgia. Se identifica qualquer problema nesse momento, então a gente vai tratar antes de operar. E se o grau de risco do cardiologista for lá assim, um grau 3? Se o cardiologista julgar que não é seguro, a gente não faz a cirurgia. Faz, né? Porque não é uma cirurgia essencial à vida. Então, diante de um risco maior, a recomendação é não fazer a cirurgia. E aí vamos buscar uma outra forma de aumentar a satisfação com o corpo, mas não a cirurgia.
E às vezes a paciente até se tratar, né? Mudar os hábitos, Sim. né? E se ela se recupera depois, nada impede de ser Ela operada. pode voltar e operar. Mas num momento que ela tem um risco alto, a gente não deve prosseguir com a cirurgia. Uhum. E falando em questão de risco, já que a gente está tocando nesse assunto, e pacientes, assim, diabéticas, né? Que a gente sabe que tem, às vezes, algumas mulheres, né? Tem diabetes ou teve diabetes até na gravidez, né? Ela pode, estando com a diabetes controlada, lógico que a gente sabe que tudo tem que estar controlado, né? Nada pode estar descompensado. Como é que funciona para essa mulher ou para o homem também poder realizar a cirurgia? Se o paciente é um ex-diabético, digamos, teve diabetes gestacional ou foi um obeso que era diabético, fez uma bariátrica e não é mais diabético, ou emagreceu de forma natural, não é mais diabético, nenhum problema. O paciente que é diabético, a gente tem que ter um cuidado maior com ele, porque o próprio trauma da cirurgia, aquele estímulo que vai ser passado ali da lipoaspiração, dos cortes, só isso daí já é fator para desequilibrar a glicose. Então, se ele tiver com qualquer alteração de glicose antes da cirurgia, a gente encaminha para o endocrinologista que acompanha ele, pede para regular tudo isso daí antes, porque senão aumenta muito o risco de complicações, principalmente de infecção. Então, é fundamental ter um controle do diabetes para poder fazer a cirurgia plástica. Então, sobre o abdômen, Janes, eu vejo que algumas mulheres têm que fazer, né, uma cirurgia muito longa, né, no abdômen ali, e outras faz menor e outras até menorzinhas mesmo. Por que dessa diferença? Essa proporção mesmo de pele, de excesso de pele? Isso daí é uma dúvida muito comum. Por que da minha amiga a cicatriz ficou pequena e a minha ficou grande? Isso acontece na cirurgia de mama, acontece na cirurgia de abdômen. Se existe um excesso de pele e você não remove, ela vai continuar lá, vai continuar sendo excesso. E se o excesso é grande, você remove esse grande excesso, quanto mais você vai removendo, maior o corte, então maior a cicatriz. Então, dessa forma, tem pacientes que precisam de uma mastopexia, mas tem a mama pequenininha com pouca pele, você vai ter uma cicatriz muito pequenininha. E tem pacientes que a cicatriz da mama emenda no meio e às vezes vão até lá nas costas. Sim. E no caso do abdômen, quando o paciente senta, a gente vê até onde vai a dobra de pele. Tá. Até onde vai a dobra, a gente vai ter que cortar para tirar esse excesso. E existem casos de ter que cortar 360 graus. Sério? Abdominoplastia em 360 graus. Então, você tira a pele das costas, dos flancos e da frente. Que tudo vai depender desse excesso, né? Tudo vai depender desse excesso. De pele ali, né? E tem cirurgias também na região da mama que você não consegue remover todo o excesso e também faz 360. Também tira a pele no tórax. Para reduzir nas costas também. Para reduzir nas costas também. Nossa. E eu vejo muito as mulheres às vezes falando, olha, eu fiz abdominoplastia e a minha barriga fica sempre retinha. Eu engordo para os lados. Isso é mito ou é verdade, Janes? O que acontece é que depois que você fez a abdominoplastia, fez a lipoaspiração, você reduziu a quantidade de célula gordurosa ali. Então, quando engorda, você vai engordar de uma forma diferente. Vai engordar menos na região que tem menos células. Só que a gordura acaba se acumulando na parte visceral, que é lá dentro da barriga, junto dos ossos, junto do intestino, do rim, do fígado. E quando acumula lá dentro, a tendência é você ir alargando e expandindo. Dessa forma, toda vez que a paciente deseja fazer também uma cirurgia, que ela quer ganhar mais cintura, o indicado é perca gordura visceral. Então a gente encaminha para tratamentos, para emagrecimento, para perda de gordura visceral, para alcançar também esse resultado. Porque às vezes ela tá com aquela barriguinha, mas não é a gordura superficial ali, né? Ela lá dentro. Às vezes está lá dentro da barriga. E a lipo não adianta, né? A lipo não pode atingir a parte interna do abdômen. A lipoaspiração ela é feita entre a musculatura e a pele. Então, aquela barriguinha saliente ali é só na dieta e exercício. Dieta e exercício e às vezes precisa de alguma orientação médica também que ajuda. Para ajudar, né? Entendi. E, Janes, eu já ouvi falar também que depois de uma certa idade, a sua cicatrização é melhor. Aí eu já ouvi algumas mulheres falarem assim, não, vou deixar para fazer um abdômen, né? Alguma cirurgia que tenha um corte, né, mais expressivo, depois dos 50, porque a cicatrização é melhor. É verdade isso?
A cicatrização ela é diferente em cada época, porque está muito relacionado ao metabolismo. Então você vê um adolescente recuperar muito rápido de uma lesão de pele, por exemplo. Mas em alguns existe um desequilíbrio onde existe uma hiperprodução de colágeno em forma queloide. O que a gente observa é que à medida que envelhece, tem menos a formação de queloide, mas não necessariamente vai sarar mais rápido uma ferida. Isso daí vai depender muito da condição nutricional do paciente, de como que está o metabolismo dele. E deixar de usufruir do resultado de uma cirurgia dos 30 aos 50 só por causa da cicatriz, acho que também não é o caso. E hoje a gente tem maneiras de trabalhar essa cicatriz para ter uma qualidade muito boa. Então, normalmente não é uma queixa a cicatriz, não. Tem recurso para logo após a cirurgia. Se tiver um resultado ruim, tem outros recursos para tratar essa cicatriz depois. Então, não acho que é necessário ter medo da cicatriz ou evitar uma cirurgia plástica por causa da cicatriz, não. É porque o resultado que a cirurgia plástica traz, né, de autoestima, autoconfiança, é muito maior do que você ficar com aquela cicatrizinha. Às vezes vai ficar uma linhazinha ali, né? Sim. E a ideia é que é sempre uma troca. Na verdade, ninguém deseja cicatriz e nem a gente deseja fazer cicatriz, mas ela é necessária para que você atinja aquele objetivo. Sim, com certeza. E depois da abdominoplastia, tem algum cuidado específico que a paciente tem que ter, Janes? Logo de início, precisa ter a noção que a pele que estava na região do umbigo está costurada lá embaixo na região da cesariana. Então, é uma pele que está bastante esticada e a gente pede no início para andar um pouco encurvada para frente para não botar tanta tensão, para não esticar tanto lá os pontos. E durante uns 10 a 15 dias vai dormir de barriga para cima, com as pernas dobradas e algum apoio nas costas para poder também ficar mais dobradinho e não esticar tanto a pele do abdômen. E depois disso, com mais ou menos um mês, a gente já libera para as atividades físicas. E atividade física com maior impacto ou com uso de muita carga, por exemplo, o leg press, aí a gente pede de 60 a 90 dias. Um tempinho a mais, né? E depois disso é manter bons hábitos, manter atividade física e não engordar, para não perder o resultado. Para não perder, né? Porque engordar pode ir para a gordura visceral, né? Sim. E não ir para onde você já removeu a gordura ali. Então, muito bom, Janes. Olha, o nosso bate-papo foi muito bacana, né? Você trouxe umas coisas muito diferentes, muito novas aqui pra gente, né? De uma visão... Eu nem te perguntei, quanto tempo você tem de experiência? Quanto tempo você tem de formado? De formado eu já estou com 22 anos e desde que eu comecei na plástica já temos 17. Muito tempo, né? Muita cirurgia que você já fez, né? Bastante. Então, muitas vidas transformadas aí também, né? Não imagina a fila de mulheres aí agradecidas, mudou a autoestima, porque eu sei como muda uma autoestima a cirurgia, hein? Seja a mínima coisa que você faz ali, né? Eu vejo que é o melhor investimento da vida para uma mulher. Para o homem, eu acho que hoje está sendo isso para eles também, né? Também. Que eles estão se redescobrindo, né? Não precisa mais ser, né, aquele homem gordinho com aquela barriguinha que a academia não tira, que é muito mais difícil, é muito mais sacrifício, né, para remover. Do autocuidado, né? Acho que os homens estão se cuidando muito hoje também, né? Janes, mas foi ótimo o nosso bate-papo. Infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Que o nosso tempo acabou. Mas a gente tem muito mais assuntos para falar, né? Tem até algumas coisas que o Leão levantou ali, mas não dava tempo para a gente poder falar aqui, né? Sobre esses assuntos. Então, fica aqui o convite para você participar de um segundo episódio com a gente também, tá? Que vai ser um grande prazer te receber aqui. E aí, eu vou trazer muito mais perguntas para você e vou deixar também as pessoas virem perguntar, que a gente vai deixar aqui abaixo as redes sociais do Dr. Janes, para que vocês possam deixar as suas dúvidas e também a rede social do Dr. Janes, que vale muito a pena ir lá acessar, tem muito conteúdo lá também. Tá, Janes? Fica aqui o convite novamente para você poder vir participar de um segundo podcast com a gente. Agradeço o convite e vai ser um prazer poder retornar para ajudar a esclarecer as dúvidas. Gente, olha, a gente fica por aqui. Aqui abaixo vão ficar as redes sociais do doutor. Não deixe de visitar. Deixe pra gente as perguntas dele aqui. Pode acessar o perfil dele também, mandar um WhatsApp, agendar uma consulta, né, saber mais sobre as cirurgias, porque realmente vale muito a pena. A autoestima vale muito.
Né, Jones? É isso aí. E a gente fica por aqui.